Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. No dia de hoje, dia 2 de abril de 2024, estamos a cerca de 7 dias do halving do Bitcoin. É isso mesmo, faltam apenas 7 dias para a recompensa de mineração do Bitcoin ser reduzida pela metade. Com isso, o Bitcoin se tornar um ativo ainda mais escasso. Falando em escassez, a gente precisa necessariamente falar de demanda. E no dia de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos tiveram mais um dia no positivo, fechando o dia com um saldo de 1.290. Ainda faltam algumas companhias, algumas firmas lançarem o resultado final do dia de ontem, mas não vai fugir muito disso não. A Grayscale, a BlackRock, a Fidelity, a Bitwise, essas já divulgaram seus resultados. No dia de ontem, a Grayscale teve resultado negativo de 1.782 BTC, enquanto a BlackRock teve um dia positivo na ordem de 2.741 BTC. No total, no dia 11 de abril, o saldo foi positivo de 1.290. Com isso, a semana também passou a ter um saldo positivo, conseguindo compensar a perda da segunda e a perda da terça-feira. E falando em ETF, um dado curioso. A gente viu já que os ETFs estão atraindo quantias significativas de capital, desde que teve o início da negociação ali em janeiro de 24. Mas os bancos tradicionais, o investimento institucional ainda não entrou na disputa. Já falando exclusivamente ao Cointelegraph, na Paris Blockchain Week, o CEO da VanEck disse que o setor de varejo foi o principal responsável pelos influxos nos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. Ele disse que o sucesso inicial dos ETFs e que em alguns dias viram bilhões de dólares de influxo desde o seu lançamento superaram as expectativas. No entanto, ele acredita que os influxos não vieram de investimentos significativos de players e grandes players tradicionais. Vale ressaltar que o da VanEck hoje tem cerca de 9 mil bitcoins sob custódia, sob gerenciamento, sendo o sexto maior ETF de Bitcoin Spot listado na Bolsa Americana. O maior continua sendo o da Grayscale, o GBTC, mas todo dia, sem exceção, desde o início da negociação, o GBTC tem queda da sua quantidade. Vale ressaltar que ele já começou com mais de 600 mil bitcoins sob gerenciamento, porque quando ele surgiu, ele não era um ETF, ele era um trust que conseguiu ser convertido para ETF judicialmente. E como a taxa dele é muito alta, é 1,5%, e os outros estão na casa de 0,2%, 0,3%, todo dia, sem exceção, tem muita saída de Bitcoin do GBTC. No dia de ontem, por exemplo, quem eu já tinha falado, foram 1.782 Bitcoins. Na segunda-feira, por exemplo, foram 4.245 Bitcoins de saída da GBTC, justamente por causa das altas taxas. Mas, mesmo assim, o CEO da Grayscale, o Michael Sonnenshein, ele disse que as taxas só vão começar a baixar quando os produtos começarem a amadurecer. Ele disse isso em uma entrevista no palco no Simpósio de Ativos Digitais da Canaccord Genuity no dia 10 de abril. Ele falou que, abre aspas, os mercados tendem a ficar muito excitáveis, fecha aspas. Ou seja, eles ainda estão na fase de estreia do produto para só depois de um amadurecimento conseguir reduzir. De novo, uma outra declaração dele, fecha aspas. Isso significa que as taxas também diminuem com o tempo. Reduziremos as taxas do GBTC. E isso também significa que estamos no final do primeiro turno dessa primeira onda de adoção. Ou seja, quem está no GBTC por enquanto e não quer pagar tantas taxas, realmente vai ter que liquidar o seu ativo e partir para um outro papel. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, fechar o Giro Bitcoin dessa semana, a dificuldade de mineração do Bitcoin experimentou outro ajuste antes do halving de Bitcoin, atingindo um novo recorde histórico de 86,4 trilhões de acordo com os dados da BTC.com. O último ajuste, ocorrido no dia 10 de abril, aumentou a dificuldade de mineração do Bitcoin 3,4% em relação ao nível de dificuldade anterior, que estava na casa de 83 trilhões, que tinha sido estabelecido no último dia 28 de março. E vale ressaltar que a dificuldade de mineração do Bitcoin continua a crescer antes mesmo do halving, que está prestes a cortar justamente a recompensa pela metade. Então a gente precisa ver o que vai acontecer de fato com a mineração do Bitcoin depois do halving, porque como a recompensa vai reduzir pela metade, é possível que alguns mineradores acabem desligando as suas máquinas porque vão ficar no prejuízo, porque a produção diária, por exemplo, de Bitcoins globalmente vai diminuir de 900 para 450. Então, é esperado sim que tenha alguma mudança por parte de comportamento dos mineradores.
Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui na semana que vem.